Bom dia! Fala, galera do segundo ano. Tudo bem? Vamos começar as aulas 15 e 16 da página 102 sobre matrizes, conceito, igualdade, adição e multiplicação por um número. Também falaremos da subtração. Na página 102, vocês já têm um resumo, mas eu preparei um resuminho um pouco mais detalhado. Então, nós falaremos sobre matrizes, ok? Vamos lá. Nós temos aqui matriz. Conheça e veja a tabela de notas do segundo ano de ensino médio de 2 alunos em 2003. Nós temos a Maria Setembrina e o Rick Martini. Eles estão conversando. Pois é, vou ter que estudar mais este ano. Ela está triste. Pois é, baby. Este ano, menos Pedro Paulo e Alex na cabeça e mais estudos. Menos paquera e mais estudo. Aqui nós temos a tabela de notas. As notas da Maria Setembrina, do Rick Martini, certo? Aqui as notas estão representadas numa escala de 0 a 100, certo? Nossa escala de notas, nossas notas vão de 0 a 10, aqui de 0 a 100. Então, nós temos os alunos, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, a média anual e o resultado. Temos a Maria Setembrina, o Rick Martini. O 40 seria uma média 4. E assim por diante. Então, 40, 60, 40, 60, média anual 50, ela foi reprovada. Deveria ter namorado menos, estudado mais. Já o Rick Martini tirou 20, que corresponde a uma média 2, depois 40, que seria um 4, 3, né? 30, 30, a média anual dele, 30, que seria um 3. Reprovado também, tinha que cantar menos e estudar mais. Então, perceberam? Nós temos uma tabela. A ideia de matriz, ela está associada à ideia de uma tabela, tá bom? Nós vamos ver uma matriz daqui a pouquinho. Para a matemática, chamaremos as linhas de I. Toda vez que nós falarmos em matriz, a linha é representada pela letra I minúscula e a coluna é representada pela letra J, ambas com letra minúscula, certo? Portanto, vamos observar a tabela acima. O I é 3, ou seja, o número de linhas é 3. Então, eu tenho aqui a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Nosso número de linhas, o I, é igual a 3. Não se esqueçam, toda vez que nós falarmos em linha, linha é o I. J é igual a 7. Quem é o J mesmo? J é o número de colunas. Quantas colunas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, J é igual a 7. J representa o número de colunas. O I representa o número de linhas. Certinho? Então, vamos continuar. Então, como é a representação de uma matriz? Nós temos aqui o A maiúsculo, representa aqui a matriz A. Aqui nós temos os elementos da matriz. Vai aparecer assim, A1, 1. O que significa isso? O 1 é a primeira linha e esse 1 é a primeira coluna. Depois nós temos o elemento A1, 2, que é a primeira linha, segunda coluna. Depois nós temos o elemento A1, 3, que é a primeira linha, terceira coluna. Depois, continuando, A1N, primeira linha e enésima coluna. E aqui, A2, 1, segunda linha, primeira coluna. A2, 2, segunda linha, segunda coluna. A2, 3, segunda linha, terceira coluna. Essa representação é muito importante na hora da resolução dos exercícios. A2N,
segunda linha, enésima coluna. Agora vamos para a linha de baixo. A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. A33, terceira linha, terceira coluna. A3N, terceira linha, enésima coluna. E aí continua. AM1. Aqui é a coluna, a linha M, coluna 1. AM2, linha M, coluna 2. AM3, linha M, coluna 3. Então, o M é a linha, o 1 é a coluna. O M é a linha, o 2 é a coluna. O M é a linha, o 3 é a coluna. Tudo isso para você saber que o AMN, o M representa o número de linhas. O primeiro número que aparece é o número de linhas. O N sempre representa o número de colunas. Então, MN, sempre nessa ordem, onde o M é o número de linhas, o N, o número de colunas. Exemplificando, eu já falei todos, né? O elemento A13, ele está na linha 1, coluna 3. Forma abreviada. A matriz A é igual ao elemento A, I, linha I, J, coluna J. Nunca se esqueçam. I é linha, J, coluna. M, número de linhas. N, número de colunas. Então, o que é o A21? É um elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. E essa matriz, ela tem 5 linhas ao todo por 3 colunas, ok? Agora, um exemplo numérico. Nós temos o 2, que é o elemento A11. O 7, que é o elemento A12. O 3, que é o elemento A13. O 5, que é o elemento A21. O 0, que é o elemento A22. O 1, que é o elemento A23. Aqui temos o A21 é quem? O 5, porque ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, é muito importante guardar essa forma. Vamos continuar? Tipos de matrizes. A matriz linha é aquela que possui uma única linha. Ela pode ter várias colunas, porém, uma única linha. Um exemplo, a matriz A, que é formada pelo 3, pelo 4, pelo 5. Ela tem 3 colunas, só que somente uma linha. O que é a matriz coluna? A matriz coluna possui uma única coluna. Ela pode ter várias linhas, porém uma única coluna. Ela tem a linha 3, ela tem na linha o número 3, depois na outra linha o 4, depois o 10, só que é uma única coluna, certo? O que é uma matriz nula? A matriz nula é aquela em que todos os seus elementos são iguais a quem? A 0, certinho? O que é uma matriz quadrada? A matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, o M e o N são iguais. Na matriz A igual a 3, ela tem uma linha e uma coluna. É uma matriz quadrada, porque o M e o N são iguais. A matriz B, que é formada pelo 3, 8, 2 e 6. Ela é uma matriz quadrada porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. O número de linhas e colunas são iguais. A matriz C, ela é formada pelo 10, 4, 1, 15, 8, 6, 7, 9 e 4. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. O número de linhas é igual ao número de colunas. Quando isso acontece, a matriz é chamada de matriz quadrada. E o formatinho ela fica quadradinha mesmo. Agora, temos continuação aqui. Tipos de matrizes, certo? A matriz oposta. Quando você pensa em números opostos, são números iguais com sinais o quê? Com sinais diferentes. Então, a matriz oposta é obtida trocando-se o sinal de cada elemento de uma matriz. A matriz oposta de A
ela é representada, prestem atenção, ó, por menos A. Então, aqui eu tenho a matriz a matriz oposta, menos A. Quer dizer que nós vamos trocar todos os sinais de todos os elementos da matriz A. O 3 troca para menos 3. O 4 troca de sinal para menos 4. O menos 5 se transforma em 5. É assim que você encontra a matriz oposta, trocando o sinal de cada elemento. O 8 vira menos 8. O menos 9 vira 9. O 7 vira menos 7. Super fácil. Agora nós vamos falar de matriz transposta. A matriz transposta, ela é representada pela mesma letra da matriz, só que com a letra T em cima, indicando transposta. O que é uma matriz transposta? É quando você troca na ordem as linhas pelas colunas. Como, professora? A linha 3, 10 se transformou na coluna 3, 10. A linha 4, 8 se transformou na coluna 4, 8. A linha 10, 12 se transformou na coluna 10, 12. Então, você vai trocar a linha por coluna, certinho? É isso. Agora, vamos à matriz identidade. Percebam, tem uma linha diagonal destacada em cada uma dessas matrizes. Essa diagonal, ela tem um nome. Ela é chamada de diagonal principal. Então, a diagonal principal é a que fica nessa posição, certo? Essa é a diagonal principal. A outra diagonal é a diagonal secundária, mas nós vamos falar da diagonal principal, que é essa. Uma matriz identidade é sempre uma matriz quadrada, ou seja, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. E a ordem dela igual ou superior a 2. Então, aqui, no mínimo, você vai ter uma matriz quadrada de 2 linhas por 2 colunas. A diagonal principal é formada por 1. E os demais elementos são quem? 0. Então, aqui eu tenho 1 e 1 na diagonal principal, os demais elementos são 0. Isso é uma matriz identidade. Uma matriz identidade de ordem 2, ela é quadrada, tem 2 linhas e 2 colunas. E 3, matriz identidade de ordem 3, ou seja, 3 linhas por 3 colunas. A diagonal principal é formada por número 1, os demais elementos são iguais a 0. Uma matriz identidade de ordem 4, ou seja, 4 linhas, 4 colunas. 4 linhas, 4 colunas. A diagonal principal é formada por 1, 1, e os demais elementos são todos iguais a 0. Essa é a matriz identidade. Agora, continuando. Igualdade de matrizes. O que é isso? O que é igualdade de matrizes? Sendo a matriz A e J, e a matriz B e J, matrizes do mesmo tipo, ou seja, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. A matriz A será igual à matriz B se cada elemento A e J for igual ao elemento correspondente B e J. Então, o que isso significa? Nós temos aqui, na matriz A, o elemento A1, 1 é 3. E o B1, 1 também é 3. O elemento A1, 2 é 4. E o elemento B1, 2 também é 4. O elemento A1, 3 é menos 5. E o elemento B1, 3 também é menos 5. São todos exatamente o quê? Iguais. O elemento A2, 1 é 8. E o elemento B2, 1 também é 8. O elemento A2, 2 é menos 9. E o B2, 2 também é menos 9. O elemento A2, 3 é o 7.
E o B23 também é 7. Então, quando isso acontece, eu tenho uma igualdade. A matriz A é igual à matriz B. Ok? Agora, adição de matrizes. Sendo a matriz A e J, a matriz B e J, I, número de linhas, J, número de colunas, matrizes do mesmo tipo, ou seja, possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. A matriz C, representada pela soma de A com B, é C e J, é só somar o A e J com B e J. Aqui, o 1 vai ser adicionado com quem? Com o 0. Você soma aqueles que ocupam exatamente a mesma posição. 1 mais 0, 1. Depois, o 4 mais menos 2. Então, fica 4 menos 2, 2. O 2 você soma com quem? Com o 1. E fica 3. Super fácil. Agora, vamos lá. O menos 1 mais quem? O 4. Você subtrai, conserva o sinal do maior, fica 3. Agora, o 0 você soma com quem? Com o 5. E fica quanto? 5. E o 5 agora você soma com quem? O 0. E fica 5. Então, não tem erro. O 1 vai ser adicionado com o 0, que ocupa a mesma posição que ele. O 4 com o menos 2. O 2 com o 1. O menos 1 e o 4. O 0, o 5. O 5 e o 0. Aí você tem o resultado, que é a soma das duas matrizes. É sempre possível somar matrizes? Não. Somente quando estas forem de mesma ordem. Elas têm o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Essa regra também vale para a subtração. Vamos lá? Subtração de matrizes. Elas têm que ser matrizes do mesmo tipo, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Como você subtrai? Do 8, você vai tirar o 4. Do 8, você tira o 4, fica 4. Do 5, você tira quem? O 10, fica menos 5. Do 3, você tira o 5, fica menos 2. Do 2, você tira o 9 e fica menos 7. Então, não tem erro. Vocês têm que tomar muito cuidado com os sinais, certinho? Agora, dúvidas? Me chama no WhatsApp. É só me procurar, me chama. Eu vou tirar da sua dúvida com a maior atenção, tá certo? O que eu quero agora? Exercícios. Eu quero que vocês leiam a apostila de vocês, a página 102. Vocês vão perceber que é praticamente tudo o que eu expliquei aqui. Falta eu explicar a multiplicação. Eu explico na próxima aula. Então, o que vocês devem fazer? Grifem a página 102, leiam com atenção, tá bom? E eu volto para a página 103 e depois 104, 103 e 104 para os exercícios. Então, hoje foi toda a teoria. O que é que você tem que fazer? Grifar toda a página 102, ler com atenção. Ficou com dúvida? Eu fiquei com dúvida. É só me chamar no WhatsApp. Tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula com a resolução dos exercícios da página 113 e da página 104. Um beijo!